Pessoal, eu vou ser sincero com vocês, é o seguinte, eu acho muito interessante que todas as vezes que eu vou, só uma pergunta, o áudio está legal? Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Quer que eu... Tá tudo ok. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo. Ver se melhorou um pouquinho, se o áudio ficou um pouquinho melhor. Vocês me falam. Tá top, tá top. Tá bom, tá bom. Bom, é porque Ficou, tá maneiro. o microfone é melhor. Então, vamos lá, pessoal. Eu falo o seguinte, toda vez que eu vou começar a dar aula de economia, em microeconomia, alguma coisa acontece no Brasil. Brasil é o país digamos, das incertezas, né? Eu lembro que quando eu fui, em 2012, eu comecei a dar aula na faculdade, comecei a dar aula na faculdade em 2012, e aí nós estávamos começando aquele momento ali de crise da Dilma. Aí passou 2013, 2014, a eleição da Dilma, em 2012, nós tínhamos o problema, desculpa, da crise europeia, não sei se vocês lembram, a crise europeia, a Grécia quebrada, tudo. Depois, em 2014, a eleição da Dilma e a crise, Petrobras, Petrolão, Temer, eleições do Bolsonaro, aquela dúvida, PT, Bolsonaro e tal, e agora o coronavírus. Então, em economia, eu não tenho dificuldade de dar exemplos, né? Não tenho dificuldade de dar exemplos. Então, eu queria começar essa nossa videoaula só para a gente poder entender o seguinte, né? Para todos nós que somos administradores e seremos formados em administração. Como que funciona a economia? Né? A economia funciona assim. Vou colocar aqui para você entrar aqui no nosso quadro, tá? Como é que funciona a economia? Nós já vimos lá que nós temos o seguinte, nós temos, de um lado, as empresas, e de outro lado eu tenho as famílias. Okay? E nós vimos o que acontece. Nós vimos que as famílias, ok? Todo mundo entrando, beleza. Nós vimos que as famílias fornecem meios de produção da empresa. E o que a empresa fornece para as famílias? Produtos / serviços. Ok? Em compensação, as famílias recebem das empresas dinheiro e as famílias pagam para as empresas dinheiro. Isso é que vai gerar renda. Então, isso é um ciclo, um fluxo da renda. Por que nós estamos muito preocupados nesse momento da economia? Porque nós estamos preocupados com a quebra desse fluxo. Certo? Então, nesse momento, a nossa grande preocupação é a quebra desse fluxo. Estamos preocupados. Todo mundo está preocupado. Tá? Empresários, funcionários, prestadores de serviços, todo mundo muito preocupado com isso. Por quê? Se as empresas param, elas não produzem. Se não produzem, as famílias não têm renda. Se as famílias não têm renda, elas não consomem. Simples assim, certo? Simples assim. Pior ainda é quando nesse processo nós temos uma classe que nós chamamos de autônomos e os informais. Porque essa galerinha aqui não tem sobre ela o guarda-chuva dos direitos trabalhistas. Eles estão nesse fluxo, mas eles não têm as garantias do direito trabalhista. Então, nós estamos agora no momento de preocupação para a quebra desse fluxo. Então, nós temos que lançar mão de ações de contingência
para que esse fluxo não seja quebrado. Que ele vai ser enfraquecido, nós sabemos. Nós temos que tentar não quebrar esse fluxo. O que seriam ações de contingência? De contingência. O que é contingência? São ações para minimizar, mitigar ou acabar com determinado risco ou incerteza. Nós vemos um momento de incerteza, nem é risco. Então, exemplo. Nós daqui da faculdade, buscando alunos e professores, contingência, videoaulas, material online, etc. Contingência. Vai resolver totalmente o problema? Não, nós estamos minimizando o problema, diminuindo a quebra desse fluxo. Eu aqui em casa, eu tenho uma pessoa que presta serviço para mim, que vem aqui uma vez por semana limpar a casa. O que eu fiz com ela? Liberei e vou pagá-la, mesmo ela não vindo, para tentar ver com ela se ela depois ela presta um serviço a mais, vem mais uma vez por semana, até isso tudo passar. Porque preocupação, claro, uma preocupação humana, uma preocupação social, preocupação de uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu quero manter uma relação legal, que eu quero que ela volte depois que isso tudo vai passar, mas também uma preocupação que esse ciclo não quebra, porque se ela perde essa renda, ela não consome. Se você agora quebra com seu fornecedor, você quebra esse fluxo. Se você manda embora os funcionários, você quebra esse fluxo. Se você fecha sua loja e deixa de vender, você quebra esse fluxo. Então, qual que é o papel nosso do ponto de vista de administração e economia? Mitigar, reduzir o máximo os problemas que esse fluxo vão poder acontecer. Aí, tudo bem? Todo mundo entendeu? É o que o Bolsonaro falou. Jóia, falou assim, temos que voltar a trabalhar, o Brasil não pode parar, etc. Mas só que nós temos que entender o seguinte, aí vamos a um lado que economia pura, racional, números, dinheiro, nós falaremos o seguinte, vamos voltar a trabalhar então, porque o fluxo não pode parar. Mas vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês me ajudassem a responder. Hoje nós vivemos um dilema, então vou apagar aqui. Eu queria que vocês falassem se vocês concordam com isso ou não. Eu vou fazer uma afirmação, eu queria perguntar se vocês concordam ou não. Nós vivemos um dilema entre economia. Quando eu falo economia, nós falamos de manutenção de empregos. Empregos e renda. Versus saúde pública. Nós poderíamos considerar isso um trade-off? Se nós mantermos a economia, só para... Vou pedir para vocês abrir o microfone para responder quem quiser. Não faz parte da nossa matéria de demanda, mas nós vamos ver que depois ela vem para aqui. Manter empregos ou manter a saúde das pessoas? Alguém quer participar comigo? Abra. Alguém poderia me ajudar aqui? Nós vivemos esse momento agora? Sim ou não? Você concorda, não concorda? Se não quiser aparecer no áudio, manda aqui no chat. Tem que achar o equilíbrio, né? Uhum. Entre um e outro. Mas sim. Na balança aí, eu não sei para qual lado fica mais pesado, não. Sim. Alguém mais? É complicado, eu concordo com você, Carlos. É algo que é difícil pensar. Eu concordo com o que o com o que o Carlos falou, mas só que eu acho que a saúde ela tinha que vir em primeiro lugar, porque dependendo do que ocorrer, pode acontecer uma morte de uma quantidade de pessoas em massa e prejudicar a economia. Pessoas sem saúde, né? Quem falou, desculpa, foi o Igor, né? Uhum. Igor, obrigado. Pessoas sem saúde não trabalham, né? Tem isso, né? Uhum. O Pedro tinha aberto aí o microfone. Pedro? Não, eu ia falar que se a economia quebrar, aí não vai ter nem saúde e nem dinheiro. Aí como é que faz? Mas já não tem saúde nem dinheiro, né?
Tá, saúde nós já temos faz pouco tempo. Olha só, eu penso da seguinte forma, vocês não precisam concordar comigo, não. Em economia, a gente vai... nós vamos ver nessa matéria que muitas coisas eu vou falar, ela é a minha opinião. Algumas coisas é conceito econômico, não tem jeito. Opinião a gente discute. O Igor falou do isolamento do grupo de risco ser o ideal. Olha só, eu penso o seguinte, se morrerem, podem morrer 1.000 pessoas, mas nós vamos garantir o emprego, a renda de milhões de brasileiros. O que eu penso é o seguinte, se uma dessas 1.000 pessoas tiver a minha avó, né? Se uma dessas 1.000 pessoas tiver a minha avó, é o pensamento que eu tenho. Eu ficaria muito chateado de não ter feito isolamento, de não ter cumprido o que determina as autoridades sanitárias, porque minha avó morreu. Então, essas 1.000 vidas é a avó de alguém, é o pai de alguém, é muito complicado. Você sacrificaria um parente seu em prol da economia do país? É difícil essa questão. E um outro ponto é o seguinte, nós temos que nos recolher à nossa insignificância. Da mesma forma que vocês, quando alguém quiser dar pitaco sobre administração, gestão de empresa, custos, sem nunca ter estudado isso, você tem que, muito tranquilamente, impor a sua opinião. Você, para um pouquinho, eu estudei administração, eu estudei custo, eu estudei finanças, você está errado. Nós também temos que recolher a significância junto aos cientistas, pesquisadores e autoridades de saúde pública. Nessa hora, nós temos que confiar neles, confiar em Deus, para quem tem sua fé, eu tenho a minha, e confiar nessas autoridades públicas. Se elas estão falando que é para ficar em casa, vamos ficar. Se falar que é para sair, vamos sair. Se é falar para poder isolar somente as pessoas de risco, vamos isolar as pessoas de risco. Então, assim, tem muita gente... E aí, por mais que o SUS não seja o ideal, gente, eu vou falar com vocês com muito carinho. Nós temos uma equipe técnica, uma equipe do SUS que trabalha com dificuldade muito qualificada. Eu falo isso porque nós temos só na FAGOC 2 professores que trabalham com essa parte de epidemiologia com a gente lá, que é a professora Franci e o professor Fabrício. Muito qualificados, muito sensatos. E eu sou assim, se mandar ficar em casa, eu fico em casa, né? Porque eles estudaram para isso. O que nós temos que entender é o seguinte, eu não acredito que nós precisamos de fazer uma escolha entre social e economia. Eu acho que dá para escolher os dois. Ok? E, claro, dando preferência a vidas, às pessoas. A minha avó, né, que eu tenho um carinho muito grande, e estou mantendo ela presa dentro do banheiro para não sair de casa. Dou comida para ela uma vez por dia, água, banheiro já pode fazer tudo que ela tem que fazer lá. Meu Deus. Prendi minha avó, brincadeira. Eu acho que dá para escolher os dois. Nós vamos sofrer na economia, vamos, mas aí nós temos como empresários, administradores, cidadãos, ter solidariedade, ajudar o outro. O governo tem que fazer as ações que estão fazendo mesmo, de redução de impostos, empréstimos, injetar dinheiro, e ao mesmo tempo dá para escolher a saúde. Eu acho que dá para escolher os dois. Agora, quem esperava crescer 20%, estourar de venda, ganhar muito dinheiro esse ano, vai ter que esperar ano que vem. Tá? Eu queria abrir esse parênteses, se alguém quiser falar mais uma coisa para a gente poder fechar, porque eu acho que é obrigação nossa discutir isso, mesmo não sendo da matéria aí da semana, a gente tem que ter essa noção como cidadão e como aluno de administração. Ok? Alguém quer falar mais uma coisa? Podemos tacar-lhe o pau? 20 pessoas na minha live, hein? Isso é uma live frequentadíssima. Eu tenho certeza que a Isabela Mol, ela deixou a live aqui e está jantando. Ela não está vendo a live. Ela deixou para mostrar que ela está aqui. E ela, essa hora, está jantando. Com certeza está jantando. Ela nem fala porque ela está jantando. Olha, pode tacar o pau, tá perfeito. A aula tá muito top. Vamos lá. Ô, Lucas, deixa eu anotar aqui 2 pontos. Corta esse aí, meu parceiro. Eu vou anotar. Meu Deus do céu. Vou tacar o pau. Ô, Lucas, tirando a parte do tacar o pau, Vou tacar o pau. 2 pontos você pelo elogio. Essa tá gravada, hein? Essa tá gravada, hein? Gravada, e nós vamos Gravou. essa parte na sala de aula. Quando a gente voltar, eu vou passar essa parte na sala de aula. Então, 2 pontos para o Lucas, porque elogiou a minha aula.
Muito boa, Aqui. muito boa. Muito obrigado. Pessoal, vamos lá então, Mais demanda? 2 que ele tá querendo que tá com pau. Vamos então, a demanda. Fecha o microfone aí e vamos embora. Fecha o microfone aí, pessoal, vamos embora. Deixa eu te contar um negócio para vocês. E veja que a Isabela Mó até agora nada. Ela deixou lá mesmo. Tá com o pau, Léo. Tá lá. Vou trocar o pau. Deixa eu lá. Pronto. Pessoal, vamos lá então. Vamos falar de demanda, ok? Eu vou fazer um resumo do que eu falei na aula, abro para perguntas e nós vamos discutir esse exercício que eu deixei para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Nós já falamos, então, nos encontros anteriores, em sala de aula, nós falamos do que é economia, dos fundamentos básicos de economia, como que funciona a economia. Beleza, show, legal, vamos para frente agora. Agora nós vamos entrar na estudo da economia realmente mais aplicado. E vamos começar com as forças do mercado. Então, nós vamos falar das forças do mercado. Para que a gente possa entender. Vou colocar aqui, ó, forças do mercado. Para que a gente possa entender por que algumas coisas acontecem na economia. Tá joia? Primeiro vamos começar. O que é o mercado? Mercado, aqui, ó. Mercado, pessoal, como falava lá o antigo comercial da OLX, o mercado é um encontro de compradores com vendedores. Ok? Então, o conceito de mercado nosso é esse: encontro de quem quer vender com quem quer comprar. Tá joia? Para nós aqui, nós não vamos falar de comprar e vender. Por quê? Quando nós falamos de comprar e vender, nós já estamos falando que o processo já está concluído. Joia? Então, assim, comprou, vamos ver os indicadores de compra e de venda. Para nós, em administração, e para os economistas, é interessante entender qual que é o potencial de compra, o potencial de venda, previsão de compra, o que pode vir a acontecer para que eu possa me planejar. Então, eles não falam de compra e venda. Nós vamos falar de, ao invés de compra, demanda, ao invés de venda, oferta. Alguns lugares, ó, Totó Latino, começou a latição deles. Alguns lugares podem vir escrito procura. Nós vamos chamar de demanda. Demanda, que é o termo que o autor Gregory Mencken, que é do livro que eu deixei lá, do capítulo que eu deixei para vocês, ok? Ele chama, e a economia, de forma geral, chama. Demanda. Muito bem. Então, o mercado é o encontro de quem vende com quem quer comprar. Então, vamos pensar, igual eu dei um exemplo, uma feira livre. Ali é o mercado. Porque eu tenho pessoas vendendo e pessoas comprando. Se faltar um deles, não é um mercado, é uma exposição, ou gente circulando à toa. Mercado municipal, lá em São Paulo, quem já foi, um monte de barracas com gente andando, o shopping é um mercado. O mercado de imóveis é quem compra e quem vende imóveis. O mercado de arroz, quem compra e vende arroz. E esse mercado pode ser um mercado simples ou um mercado muito complexo. Eu posso falar da cadeia produtiva e o mercado de óleo e gás. Opa, complexo. Vai desde o consumidor que abastece o carro no posto de gasolina, passando por grandes indústrias que trabalham com gás natural, grandes refinarias, empresas internacionais de extração de petróleo, mercado complexo, mas é um mercado. Então, tem mercados mais simples, como eu disse, o mercado municipal aqui de Ubar, Feira Livre, e eu tenho mercados mais complexos, como o mercado de petróleo e gás, por exemplo, que é um mercado altamente complexo. Tá bom? Então, o que é mercado? Encontro de quem compra com quem vende. E aí existem duas forças que regem esse mercado. Quais são essas forças? A oferta da demanda.
elas que vão reger esse mercado. Como assim reger esse mercado? Vamos supor que eu tenho uma loja, e nessa loja eu vendo produtos de papelaria, e observo que as pessoas não encontram pessoas procurando, demandando, querendo fichários mais. Fichários, nossa, já usei muito fichário. Tem um aqui, ó. Fichário, coisa antiga, fichário. E eu tenho lá fichários que eu comprei e estão encalhados. Então, eu percebo que a força da demanda por fichários ela é fraca. E logo, eu, em algum momento, com certeza, abandonarei a oferta de fichários. Não mais venderei. Ao não vender, eu não compro fichário. Ao não comprar, alguém não produz fichário. E ao não produzir fichário, os componentes do fichário também não são produzidos. E essas forças de mercado são realocadas. Então, o plástico que é para o fichário vai para outra coisa, o ferro que é para o fichário vai para outra coisa, a alça que é para o fichário vai para outra coisa, e assim por diante. Então, o mercado, essas forças de mercado alocam os recursos e fazem com que eles possam se colocar no lugar. Um exemplo, pegando aí meu amigo Carlos, o mercado de estofados. Nós tínhamos um padrão de estofados há 20 anos atrás. Houve uma mudança de mercado, essa força chamada demanda mudou, e eu vi a necessidade de ofertar produtos para atender esta demanda. E os recursos que eram para atender um outro tipo de sofá são realocados, são redirecionados para o sofá que as pessoas querem hoje. Tá certo? Concorda comigo, Carlos? Então, a oferta e a demanda, elas são essas duas grandes forças no mercado que fazem com que os recursos sejam alocados aqui ou lá. E esse mercado que nós estamos vendo, eu gostaria de frisar que nós estamos falando de um mercado competitivo. Por enquanto, nós estamos falando de um mercado competitivo. Um mercado onde há uma grande competição. O que seria um mercado competitivo? Mercado competitivo é aquele onde um ofertante ou um demandante não tem poder de mudar esse mercado sozinho. Esse é o mercado competitivo. Diferente dos mercados não competitivos, como oligopólio, monopólio, oligopsônio e monopsônio. Depois eu vou falar sobre eles. Esses quatro, ou então o monopólio competitivo. Esses 5 mercados, depois a gente fala sobre ele. Vamos falar do mercado mais comum, onde a maioria das nossas empresas, estamos inseridos. O mercado competitivo, onde uma fábrica de sofá sozinha, um comércio sozinho, um comprador sozinho, não tem capacidade de alterar as forças de oferta e demanda. Porque são tantos ofertantes e tantos demandantes que um sozinho não tem força. Ok? Todo mundo entendeu aí mercado competitivo? Vai dando joinha aí no nosso chat aí para saber se estão entendendo. E qualquer momento vocês podem interromper no chat, fazendo perguntas se não entendeu alguma coisa, tá bom? Muito bem. Então, show, Davidson. Tranquilo, obrigado, Davidson. Então, vamos começar por demanda. Obrigado, Flávio. Demanda. O que é demanda? Eu já falei lá em cima que demanda é diferente de compra. Por que demanda é diferente de compra? Porque comprar eu já comprei. Aconteceu, pronto, acabou. Eu quero prever o que vai acontecer. Eu quero entender essa força de mercado para que eu possa me antecipar a ela. Se você soubesse o que vai ser tendência de vendas forte daqui a um mês, você vai ofertar ele. Certo? Então, eu quero entender esse comportamento para que eu possa planejar. E essa oferta e demanda é um grande aliado, pessoal, do professor João Paulo Ciribelli lá, quando a gente fala da disciplina de fundamentos de marketing, porque ele diz muito do comportamento do consumidor. Demanda é o seguinte, eu dei um exemplo desse na sala de aula. Suponhamos que o meu amigo Igor Davi, um cara bonito, simpático, bem aparecido,
Elegante que fala, né? Elegante. É porque homem, eu não pode se referir a outro homem como bonito, você me desculpa, né? Elegante. Bem aparecido. Gasguei. O Brabo, hein? Igor... Brabo, hein? coronavírus. Olha só. O Igor, ele falou o seguinte. Cara, nossa, gostaria muito de comprar uma Ferrari. Vermelha, bonita, não sei quantos cavalos, coisa de primeira. Vi na revista, vi na televisão, sou apaixonado por Ferrari. Tem estampas de carro da Ferrari pelo quarto. Gostaria muito de ter uma Ferrari. Beleza, muito bem. Então, o Igor, nesse momento, ele tem o primeiro componente da demanda. Querer. Barra vontade. Barra necessidade. Barra desejo, né? Como diria lá no marketing. Então, nós vamos chamar simplesmente de querer. Então, ele possui o primeiro elemento para que nós possamos afirmar que o Igor exerce demanda sobre o mercado de Ferraris. Porém, meu amigo Igor, lhe falta o segundo componente. Qual que é o segundo componente que lhe falta, Igor? É o dinheiro. Você quer dinheiro. Isso, meu caro amigo. Você quer, mas você não pode. Falta o dinheiro. E esse poder, eu vou colocar poder aqui, e esse poder comprar, ô Igor, não é simplesmente o poder do dinheiro só, não. É o dinheiro também. Mas, por exemplo, eu tenho dinheiro e eu quero ser sócio de um clube tal, mas o clube não me aceita. Então, eu não exerço demanda sobre esse clube. Eu tenho dinheiro, gostaria muito de comer camarão, todo dia, mas eu tenho alergia a camarão. Então, esse poder vai também do acesso a esse mercado, tá bom? Então, ou seja, eu tenho dinheiro, gostaria muito de ter uma Ferrari, mas só que ela é edição limitada. E quem tem não vende. Pronto, não há demanda sobre esse mercado dessa Ferrari edição limitada, tá bom? Só vocês entenderem que esse poder é o dinheiro e o acesso a esse mercado, tá bom? Então, o que é demanda? Demanda é a força de mercado do querer, dos desejos, das necessidades e do poder adquirir um determinado bem. Então, o que seria a demanda de sofá? Todas as pessoas que querem sofá, que desejam um sofá e que podem pagar pelo meu sofá. Esse constitui a minha demanda por sofá. Qual que é a demanda por carros como o Fiat Mobi? As pessoas que desejam um carro com o Fiat Mobi e podem pagar, podem e têm acesso ao mercado do Fiat Mobi, certo? Esse poder é a carteira de motorista, né? Também, um exemplo, né? Então, essa é a demanda. Então, gostaria muito de analisar, suponhamos que o nosso amigo Pedro Henrique aqui, gostaria de analisar a demanda do negócio da sua família. Ô Pedro, qual que é o negócio lá que você falou que o seu pai tem? A gente trabalha com peça para poço semi-artesiano. Show. Então, vamos dar um exemplo. Suponhamos que o meu amigo Pedro ele queira fazer uma análise da demanda de peças para poços semi-artesianos em Ubá e região. Então, o que você tem que fazer? Mapear todas as pessoas que querem essa peça. Então, pessoas que foram poços semi-artesianos, certo, Pedro? Pode responder. Isso aí, pessoas que furam poço. Então, você vai mapear, vai colocar uma lista. Todo mundo que fura poço, sendo seu cliente ou não seu cliente, tá? Todo mundo. E pessoas que podem, que podem pagar por essas peças. Aí nós estamos desenhada a demanda por peças para poços semi-artesianos na cidade de Ubá e região. Certinho? Você mapeou a demanda. Show de bola? Muito bem. Pessoal, então, você mapeou a demanda, show de bola. Mas, Léo, tudo bem, mas eu quero saber a quantidade que eu posso vender. Então nós vamos chamar isso aqui, ó, de quantidade
demandada. Simplesmente para nós aqui querer. O que é a quantidade demandada? É a quantidade de peças de poços semi-artesianos que as pessoas querem, que o mercado quer, e pode pagar por ele em um determinado período de tempo. Então, eu tenho a demanda de um mês, a demanda de um ano, a demanda semanal, a demanda mensal, a demanda diária. Defina aí. Para que vocês possam se planejar o seu estoque, planejar suas vendas. Olha, essa demanda ela é fixa ou ela é variável? Pode ser variável. É muito difícil ter ela vai variar dentro de um limite. Por exemplo, nós vamos ver aqui que ela vai variar dentro de um limite. Podem acontecer choques, mudanças repentinas no mercado. Vamos dar um exemplo para vocês. Vocês concordam que o Covid-19 é um grande choque no mercado, na demanda, por exemplo, combustíveis, comida e demais serviços e produtos? É um grande choque. Sim, acho que é. Vamos dar um exemplo, eu estava acostumado a vender X. Veio essa situação que deu um baque na economia e deu um choque nós vamos ver, um choque na curva de demanda. Eu vou te explicar isso aqui a pouquinho. Então, é isso aí. Então, a demanda pode ser fixa ou a demanda pode ser variável. Quando que a demanda é fixa? Quando você já fecha um contrato com os clientes. Eu fechei o contrato, eu sei que eu tenho 10 contratos, que tenho que oferecer 10 peças por semana. Logo, meu contrato é 100 peças por semana. Minha demanda é fixa de 100 peças por semana, a não ser que eu feche outro contrato. Ok? Mas essa situação, ao mesmo tempo que é ruim, ela pode ser boa também, igual para um mercado, que a pessoa entra em pânico e acaba indo comprar em uma quantidade, às vezes até excessiva. Tipo, então isso acaba sendo, ao mesmo tempo que bom, pode ser ruim também, né? Ou não? Ô Igor, depois nós vamos conversar que existem produtos que têm uma demanda que nós chamamos de demanda elástica. Eu vou explicar direitinho para vocês. Quer ver um exemplo? Danoninho. O Danoninho, se você trouxer 10 bandejas para sua casa, você vai consumir essas 10 bandejas em uma semana. Mentira, em 2 dias. Certo? Concorda comigo? Vai comer. Danoninho com pão, Danoninho com limão, Danoninho com banana, Danoninho com Danoninho na cara, Danoninho vai passando Danoninho no cabelo. É assim que funciona. Você faz compra coisa gostosa, não dura 2 dias. Porque a demanda por Danoninho, ela é elástica. Nós vamos ver isso, tá? Lá na frente, um pouquinho. Estou só adiantando. Agora, vamos lá. Promoção de sal. Promoção de sal de cozinha. Opa, tá barato, vou comprar 3 pacotes. Você usa mais sal no arroz porque o sal tá barato? Não usa. Então, dependendo do produto, as pessoas vão comprar e as pessoas vão comprar e vão estocar. E tem outros que elas vão comer de um dia para a noite. Então, depende muito. Essa piada do Carlos aqui, eu vou anotar o nome do Carlos no meu caderninho para poder ter vingança. O Leonardo Danoninho. Deixa eu anotar aqui. Pronto. Eu sabia que você ia gostar. Não tá anotado. Eu não quis interromper para falar, mas eu sabia que você ia gostar. O bom é que hoje é quinta-feira. Hoje é dia da Praça Nossa. Ai. Muito bem. Até perde o raciocínio com o negócio desse. Gente, deixa eu contar para você. Deus está operando milagres com esse momento Covid-19. Eu quero ouvir um aleluia da nossa comunidade cristã presente nessa live. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. O Igor está focado. Que bravo, hein? Glória. O problema do Igor é o André. Eu já falei isso. Por quê? O problema dele é a companhia. Ninguém está acreditando. Eu vou anotar isso aqui para mudar o Igor de lugar na próxima vez que a gente voltar. Você tem que ver o Igor comigo, o Igor e o Pedro, tá? O Pedro também. Pedro, altos papos via WhatsApp, tá? Nós estamos discutindo economia, nós já mandamos até nós mandamos até umas ideias pro Paulo Guedes já. Né, Pedro? É verdade. Professor, não me troque de lugar, não, senão o rendimento cai. Eu tenho que ficar no meio de pessoa para um incêndio superior, mano. É isso aí, não. Aí não. Boa noite. Ai, Senhor Jesus, eu tenho que ouvir isso. Além de preocupar com o coronavírus, eu tenho que preocupar com isso agora. Só Jesus na causa.
Vamos lá, fecha o microfone e vamos seguir. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Algum problema? Não, tranquilo? Até aqui? Eu acho que está legal, né? Todo mundo entendeu o conceito de demanda. Vamos, aqui que já são 10 para as 8, nossa live está rendendo bem. E depois tem uma live 9 horas com a Vanessa, né? A gente tem que jantar. Vamos lá, então. Mas vamos lá. Tudo bem, então entendemos que a demanda. Muitas coisas podem afetar a demanda. Muitas coisas. Podem afetar a quantidade demandada de um produto para uma pessoa. A quantidade demandada de um produto para uma comunidade, a quantidade demandada de um produto para um país. O que pode afetar a quantidade demandada de um produto? Deixa eu anotar aqui para vocês, olha. O que pode afetar a quantidade demandada de um produto? Vários fatores. Nós vamos colocar assim, ó, uma função. O preço de bens substitutos, o preço de bens complementares, a renda do trabalhador, né? Custos e preferências e outras coisas mais. Um monte de coisa pode afetar o quanto que você compra de arroz, de feijão, de toma de cerveja, compra de carne, compra de roupa, ou demanda de um serviço. Mas para nós aqui, o principal é a relação entre quantidade demandada em função do preço. Ok? E lá na videoaula eu explico até melhor sobre isso. Eu mostro para vocês uma curva. Por quê? Isso é uma função de primeiro grau. Não tem segredo não, e vocês não precisam ficar preocupados com função não, porque olha só, é muito fácil. São várias as forças que fazem com que a demanda mude. A primeira delas e principal é o preço. Por quê? Qual que é a lógica? Quando o preço está alto, nós demandamos pouco. Preço alto, demandamos pouco. Preço baixo, demandamos muito. Então, eu posso afirmar para vocês como que a demanda se comporta. Se comporta assim, ó. É uma curva que se comporta assim, ó. Preço alto, demanda pouca. Preço baixo, demanda muita. Então, nós vamos comprar mais produtos a partir do momento que o preço cai. Isso é óbvio. Mas só que em determinados momentos, mesmo que o preço esteja barato, esteja alto, podem haver choques nessa curva de demanda. É isso que eu expliquei para vocês aqui. E essa curva pode deslocar. Então, o preço vai fazer só... o preço é aqui, a própria curva. Porém, se a renda aumenta, a curva desloca. De tal forma que, mesmo com o preço sem mudar, nós compramos mais. Ou, igual agora o Covid-19, a demanda retrai. Mesmo que eu abaixe o preço, as pessoas ainda continuam comprando a mesma quantidade. São choques na curva que pode acontecer por mudanças na renda, por mudanças em outros bens que substituem aquele bem, que pode acontecer por problemas econômicos, perda de emprego, aumento de salário, redução de salário, que é a questão da renda que eu falei. Pode acontecer porque o produto ele sofreu eu liguei a televisão e disseram que aquele produto faz um bem danado para a saúde, eu compro mais. Ou ao contrário, disseram que aquele produto, pesquisas mostram que faz mal, eu compro menos. São choques que fazem com que a curva se desloque. O que nós estamos vivendo agora? Na demanda de todos os produtos, praticamente, um choque da curva para trás. Então, basicamente, pessoal, isso que é... Então, aqui deu um problema aqui técnico. Voltei. Ótimo. Desculpa, teve problema técnico. Foi a professora Natália que me ligou. Deixa eu falar com a Natália para não me ligar. Retorno em breve. Se vai me ligar de novo, eu saio do ar aqui, porque eu estou no celular. Ok, pessoal? Então, essa é a questão da oferta e da demanda. Então, a demanda, mais importante, saber esse conceito e entender que vários fatores influenciam a demanda, mas o principal é o preço. O que eu peço para vocês fazerem? Ver a videoaula, está muito mais explicado que isso aqui.
e ler o material. Aquele livro é muito bom, pessoal. Aquele livro do professor Gregory Mankiw, ele é ótimo. Quer ver? Espera um pouquinho, deixa eu pegar ele aqui para vocês, ó. Vou colocar ele na minha cabeça. Tem um livro aqui, ó. Eu tenho ele em casa aqui, ó. Deixa eu voltar com o microfone aqui. Esse pequeno livro aqui do professor Gregory Mankiw é muito bom, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Por que eu gosto desse livro de economia? Porque a linguagem dele é muito fácil, a linguagem dele é muito boa, a linguagem muito exemplo. E a edição que eu mandei para vocês em PDF é melhor do que esse aqui. Porque a edição que está lá tem até mais exemplos do que essa edição. O Pedro falou que aceita. Então, Pedro, eu tenho ele todinho em PDF. Se quiser, eu mando para você na hora que a gente voltar. Lá O Pedro aceita tudo aí, olha que viagem. Não, Pedro é minha pidão. Pedro é minha pidão. Pessoal, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida aqui agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tranquilo, beleza. Então, como diria aí, taca-lhe o pau, beleza? Então, todo mundo entendeu a questão do exercício que eu falei lá? Que eu fiz confusão? Eu vou mostrar, então, o exercício que eu quero colocar extra para vocês fazerem no final de semana. Tá joia? Tentar fazer, olhar, que depois nós vamos precisar desse exercício para juntar depois a oferta e a demanda, tá bom? Eu fiz uma confusão lá, eu não quis prejudicar vocês, colocando mais um exercício, tá bom? Ô, Thales, eu sei, mas aí você faz, final de semana fazendo nada, tá no Covid, tá na quarentena. Ontem eu visitei minha sogra, saudade dela, visitei ver se eu levo o Covid para ela, brincadeira. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora, que eu quero mostrar. A Isabela Mol apareceu, acabou de jantar. A Isabela Mol acabou de jantar, então a Isabela Mol apareceu. Ela deixou a live aí aberta, sumiu, foi jantar, né? E não convida a gente, André, para jantar com ela. Brincadeira. Só deixa eu, então, compartilhar minha tela com vocês aqui. E nós vamos, então, olhar essa atividade extra que eu coloquei para vocês aí, tá bom? Beleza, já estamos compartilhando, vocês já estão vendo aí. Deixa eu abrir aqui. De novo, tá, pessoal? Eu deixei para vocês os slides, deixei para vocês lá o capítulo, tá? Ficou show de bola, tá? Vamos abrir aqui o nosso Word, EI Word, com a atividade que eu coloquei extra no WhatsApp e também no Siga. Muito bem. Olha só, são 4 perguntinhas aqui fáceis, tá? Depois eu ponho um gabarito para vocês. Não é para me mandar, essa aqui não. Joia? Dê um exemplo de uma escala de demanda por pizza e represente graficamente a curva de demanda respectiva. Dê um exemplo de algo que deslocaria essa curva de demanda. Uma mudança no preço da pizza deslocaria a curva de demanda? Então, vamos lá. O que eu faria aqui? Eu faria o seguinte. Primeiro, eu criaria, como eu não te dei nenhum parâmetro, você pode criar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui preço. E colocar aqui quantidade demandada. Eu vou fazer uma escala aqui para vocês entenderem, ó. Quando o preço for 0, suponhamos que essa pizza, que a quantidade demandada, que as pessoas vão demandar dessa pizza, seja 200 unidades. Se o preço for 2, elas vão demandar 190. Se o preço for 3, elas vão demandar 180. Veja, o preço sobe, a quantidade demandada diminui, óbvio. Se o preço for 4, elas vão demandar 160. E se o preço for 5, quanto que elas vão demandar, pessoal? Essa lógica que eu estou indo aqui. Nessa lógica, as pessoas... Qual vai ser a quantidade demandada se o preço for 5? Nessa lógica. Está reduzindo de quanto em quanto? Perdão. Que aí 120. 120. Para alguém que eu fiz besteira. Aí tem que ser 160, né? 160. Isso, beleza. Então, assim, basicamente, a equação é a seguinte, é 200 menos o preço vezes
5. Essa é a equação da quantidade demandada. Tem que fazer a lógica. A nininha ali, ó, né, Totó? Pequena Totó. Porque olha só, o preço é 2. 2 vezes 5, 10. Então, 200 menos 10, 190. 3. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu tô ficando doidão. Ah, não, pessoal. Aí o professor Léo chorou cocô, hein? Isso mesmo. Então, 2. Ah, aqui tem que ser 185. E aqui 100. O professor Léo tá tirando um negócio esquisito. Não tem problema não, tá, pessoal? 180. Agora 175. Aí essa equação tá valendo, tá vendo? E 1? Isso tá aí. faltando aí. Tá faltando qual? O número 1. Ah, 1. Eu posso colocar 1, perdão. Eu posso colocar 1 aqui. E aqui embaixo seria 195. Beleza. Poderia colocar ou não, sem problema nenhum, tá? Mas eu vou colocar aqui para ficar fácil. Pronto, eu fiz uma escala. Como que ficaria, então, essa curva de demanda? Hoje eu consigo desenhá-la aqui, ó. Eu tenho como desenhar, deixa eu ver se consigo desenhá-la aqui à mão livre. Se ele vai deixar. Ficaria assim, ó. Vamos ver. Aqui a quantidade, aqui o preço. Vou mudar aqui, ó, a quantidade demandada. Aqui a quantidade demandada, aqui o preço. Você pode fazer à mão. E aí eu iria inserir aqui, ó, uma curva. Deixa eu ver se essa curva, se tem uma curva possível aqui. A curva está para cá, ó. Vou virá-la. E aí está a curva de demanda. E o que eu faria aqui agora é ligar os pontos. Preço 1, 200, preço 2, 190, igual a gente fazia lá com a Tiana Amélia, lá com as funções dela. Beleza. Aí eu faço uma pergunta. Dê um exemplo de algo que deslocaria a curva de demanda. Tudo pode deslocar a curva de demanda, de menos o preço, porque o preço já está representado na curva. Então, por exemplo, se as pessoas deixarem de comprar o produto, se a renda aumentar, o Covid-19, ao invés a pizza, eu lançar lá no meu restaurante um calzone, que é quase igual a uma pizza, mas com preço muito mais baixo. Ou seja, eu faço com que o preço do bem substituto fique mais barato que o preço da pizza. Então, eu substituo o calzone pela pizza. Tudo isso pode deslocar. Uma mudança do preço da pizza deslocaria a curva? Não, porque o preço já está representado aqui na curva. Tá bom? E aí, o que são escalas de demanda? Tá, isso aqui, ó, a resposta lá no material, vocês podem ver. Isso aqui, a mudança no gosto do consumidor deslocaria a curva? Sim, porque tudo que não é preço desloca. O que é deslocar a curva? Jogar ela mais para frente ou jogar ela mais para trás. Fazendo com que, mesmo que o preço não mude, as pessoas mudem o comportamento. Tá? E aí tem algumas outras perguntas que eu queria que vocês tentassem responder. Tá? E eu vou deixar o gabarito para vocês até domingo no Siga, para vocês poderem confrontar e acompanhar. Tá bom? Deixa eu interromper, já chegamos às 8 horas, eu não quero passar muito, porque eu sei que vocês 9 horas têm uma live com a Vanessa, não é isso? A Vanessa pediu para mim para tentar passar essas lives suas para terça-feira, que aí dá tempo de vocês tentarem fazer os exercícios dela e postar na sexta. Vocês concordam? Pode fazer isso? O que vocês acham? Sim, é melhor, eu acho. Melhor, né? Terça, né? Com certeza, bem melhor. Semana que vem, show. Semana que vem vai ser na terça, tá bom? Da Vanessa. Eu vou mudar o Demorou, cronograma aqui, top. que a Vanessa pediu. Beleza, pessoal. Olha só. Escolham, vejam o material lá que eu postei, dá uma lida. Já que esse exercício aqui é só mesmo para exercitar e não é obrigatório postar, tá bom, Brenda, que chegou agora. Eu quero que vocês tentem fazer esse exercício, leiam o material, vejam meu vídeo, que semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre demanda, para depois falar sobre oferta. Tá bom? Pessoal, agora estou aberto aí, se alguém tiver no bom sentido, se alguém tiver alguma dúvida. Aqui, vocês são foda, hein? Eu quero morrer amigo de todo mundo dessa sala. Olha. São terríveis.
Taca-lhe o pau. Meninas, as meninas estão caladas, não quer falar nada, não, as meninas. Léo, você tá um charme com essa blusa, tá? Eu sei. Eu pus. A partir de semana que vem, eu estou exigindo de todos os professores terno e gravata. Tá? Terno e gravata. Eu quero que os alunos tenham assim. Por quê? Na faculdade, são só nós. O pai de vocês não estão vendo, a mãe não está vendo, o namorado não está vendo, ninguém está vendo. Quando vocês estão em casa, aí passa o namorado, assim, o que você está fazendo? Não, estou vendo a videoaula do Léo. O pai de vocês, aí vai ver aquele professor realmente na linha. Nossa, realmente, estou pagando a faculdade para o filho, estou muito satisfeito. Sério? Eu tô vendo o computador aqui, o pai tá vendo aqui, ó. Seu pai, qual é o nome do seu pai? É o Clodoaldo. Seu Clodoaldo, um abraço para o senhor, tá? Um abraço. Seu filho é um doce de batata doce. É o famoso gênio, né? Não, eu até já fiz, seu Clodoaldo, eu já fiz uma requisição para mandar o seu filho para Harvard. Nós não estamos à altura do seu filho. Pessoal, tranquilo? Alguma pergunta a mais? É um gênio, Isabel Mal, um gênio. É um menino assim, é o novo prêmio Nobel, é o próximo prêmio Nobel de economia. É incrível. Quem é Albert Einstein? Eu consulto com ele antes. Bota pra lâmpada, filho. Deixa eu mandar esse negócio pro cara. Pessoal, beleza então, tá? Então deixa eu falar com vocês. Oi. Só um minuto. Já que eu falei da curva aí, a única coisa que a curva ela não muda é o valor do preço, né? É o preço que já está na função, já está na curva. Ela, assim, dependendo, o tempo também, ela pode mudar? Vamos supor, o tempo começa a chover, e aí... Pode. Quer ver um exemplo para vocês? Sazonalidade, eu não coloquei aqui no nosso quadro, não, mas sazonalidade muda muito a demanda. Uma sorveteria, por exemplo, com certeza muda. A demanda por cerveja, tá mais calor, mais demanda. A demanda por sorvete, o clima vai mudar a demanda por agasalho, a demanda por roupas de praia, tem tudo. Aí só que nós chamamos de sazonalidade, que é a mudança ao longo do tempo do clima, tá bom? Muda sim. Valeu. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Então, de novo, essa live vai estar disponível, gravada para vocês. Tentem fazer atividade, exercício aí. Leem lá o capítulo que eu mandei para vocês desse livro, que eu gosto muito. Esse livro eu conheci ele do mestrado, não conhecia ele antes. Nossa, eu comprei ele, não é preciso comprar, não. Eu tenho porque eu sou professor e apaixonado por esse livro, porque a linguagem dele é fácil. Você pega um outro livro de economia, por exemplo, tem esse aqui, ó. Esse aqui, ó, Microeconomia do Variano. Nossa Senhora, uma linguagem puxada. Olha só, quem fez engenharia de produção foi o Daniel que começou a fazer engenharia de produção. Daniel, olha que beleza, uma derivada, olha, derivada de Fourier. Que delícia, hein? Já pensou? Eu passo uma derivada para vocês. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos encerrar aqui, então. Pessoal, muito obrigado pela live, as meninas, todo mundo. Nós tivemos aí em torno de 20 pessoas na live. Agradeço muito vocês. E atenção, pessoal, todo esse processo de videoaula é contingência. É para a gente atender esse momento. Isso tudo vai passar, nós vamos voltar. Veja que nós não estamos tendo prova, porque quando nós voltarmos à normalidade, nós vamos revisar isso tudo, olhar de novo. Os professores vão ter esse carinho com vocês também, tá bom? Um abraço a todos e uma boa noite, tá bom? Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.